Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes e a gente vai falar do assunto hoje super importante. Eu selecionei aqui 3 questões de gráfico da prova do Enem de 2020 para você matar gráficos na prova, para você ganhar tempo, tá? Então olha só, ainda vou falando, tem outra aula minha de gráfico, eu falo de assuntos super importantes de gráfico também. Qual o principal objetivo do gráfico? O que o gráfico te informa? O que você pode olhar para ele e resolver logo a tua situação, tá? Então vale a pena dar uma olhada, vem comigo aqui, porque essa aula você não pode perder, tranquilo? Vamos lá! Bom, essa primeira questão aqui da prova amarela, tá pessoal? Eu selecionei aqui da prova amarela a questão 136. O que eu fiz? Eu coloquei a questão aqui e coloquei já a resposta certa, por quê? Porque essa questão aqui, as respostas são gráficos, então não teria como botar aqui todos os gráficos no quadro para vocês verem. Mas o que é de principal aqui, está aqui nesse gráfico e está na resposta, tá? Como é que eu fiz essa questão e o que eu recomendo a vocês fazer para você matar essa questão logo? Olha aqui. Ele fala o seguinte na questão. Ele coloca esse gráfico aqui, esse gráfico trabalha com a receita, que é o que eu coloquei aqui colorido, na prova não está colorido, né? Eu coloquei colorido aqui a receita, que é essa curva preta, e o custo, que é essa curva verde aqui. Receita é quanto entra de dinheiro e custo é quanto você gasta, tranquilo? Então, olha só, e ele fala o seguinte, que o lucro, né, que as respostas, as opções que eu coloquei aqui em laranja, né, é o lucro dessa empresa. Como é que o lucro é calculado? É a receita, né, quanto que entra, menos o custo, quanto que se gasta. Tá? Então, se entrou R$400 e você gastou 200, teu lucro foi de R$200, ou seja, 400 menos 200. É a receita, quanto que entra, menos o custo. Então, o que você olha para o gráfico aqui, você já consegue matar essa questão aqui de cara, assim, rapidamente. Você reparar o seguinte, olha aqui do trecho que vai de 5 peças a 15 peças, né? Lembrando que a reta horizontal aqui é a quantidade de itens produzidos, a quantidade de peças, né? E a reta vertical é o dinheiro. Então, você tem que reparar aqui. Se você olhar de 5 peças até 15 peças, ou seja, nesse encontro das duas retas aqui, das duas curvas, né? Até esse encontro das duas curvas aqui, nesse período aqui, se você reparar, a curva verde, ela é sempre maior do que a curva preta. O que significa nesse caso nosso aqui? Que o custo que eu coloquei aqui de verde, esse custo aqui de verde, ele é sempre maior do que a receita nesse período. Ou seja, o que significa isso? Significa que você está gastando mais do que está entrando. Se você está gastando mais do que está entrando, você não tem lucro, ou seja, o lucro é negativo, ou seja, você não está ganhando a mais do que aquilo que você pagou, né? Então, essa parte aqui, você já mata a questão de cara. Por que você já mata a questão de cara? Porque nas opções, a única opção que tem lucro negativo de 5 a 15 é essa questão A. Se você olhar todas as questões da prova, todas as opções dessa questão, você vai ver que a única que bota um lucro negativo aqui, ó, que eu vou até pintar aqui, né, é essa questão A, esse item A. Daí você já matou a questão, pessoal. E isso é importante, vocês não podem esquecer. Prova do Enem é uma prova cansativa, uma prova longa, então você tem que criar artifício para você matar a questão e partir logo para outra. Então isso aqui você já mataria a questão assim de cara. Como é uma aula aqui, eu vou focar em alguns outros pontos importantes aqui para a gente fazer uma análise aqui que vai ajudar muito em outras questões no futuro. O que você tem que perceber aqui? Olha só, essas duas curvas se encontram aqui, ou seja, quando ele começa a produção, e elas se encontram de novo aqui. Que ponto é esse aqui, ó? Repara o seguinte, se você pensar que o lucro é a receita menos o custo, se esses dois valores aqui são iguais, se pegar qualquer valor igual, né, pessoal? 5 menos 5 dá quanto? 0. 10 menos 10 dá 0. Qualquer que seja o valor, né? Se você pega ele e subtrai dele mesmo, dá 0. Então, nesses dois pontos aqui, o lucro é 0. Vê se não bate com o gráfico ali, ó. O lucro nesse pontinho aqui é 0 e nesse pontinho aqui também é 0. Ó, cortou essa reta horizontal nesses dois pontos, se você rebater lá na reta vertical, o dinheiro que entra aqui é 0, tá? Se você reparar, ó, olha só para a reta vertical, você vai ver
que esse pontinho aqui é o zero da reta vertical. Num gráfico, pessoal, por isso que eu falei da minha outra aula, é importante, algumas coisas são super importantes. Uma coisa importante, importantíssima é o seguinte, isso você não pode esquecer nunca, hein? Lembra do Rafael falando para vocês. O gráfico, duas retas, duas informações. Você olha para uma informação, depois você olha para outra informação. Uma comparação. Isso você não pode esquecer. Então isso aqui já te dá um indicativo também que aquele gráfico está certo. Outra coisa interessante para você perceber. A partir desse ponto de encontro aqui, essas curvas elas mudam de posição. Repara que a curva preta ela fica maior que a curva verde. O que significa isso? Significa que está entrando mais dinheiro do que você está gastando. Ou seja, aí sim teu lucro é positivo. Repara que nesse trecho aqui, ó, todo esse trecho aqui, a receita ela é maior do que o custo. Ainda tem um detalhe. Nesse ponto aqui, em 25 peças, não é a maior amplitude aqui, é a maior distância? Concorda comigo? Esse lucro aqui é máximo nesse ponto aqui de 25 peças. Vamos checar lá, ver se é verdade, ó. 25 peças. Vê se não é onde a função atinge o valor máximo dela aqui, ó. Então isso é só para ter certeza que você está fazendo está no caminho certo. Mas como eu disse, aquele primeiro passo lá já matava a questão. Tranquilo? Tranquilo essa questão? Marcou a letra A e vamos para a próxima. Vou fazer uma mágica aqui e botar o próximo gráfico no quadro, beleza? Ó, 1, 2, 3 e... Voltou aqui comigo, hein? Questão 151 da prova amarela, também envolvendo gráfico e envolvendo razão. Pessoal, gráfico, razão. Antes de resolver a questão, eu quero falar de uma coisa super importante, que vale para qualquer questão, que é nesse caso aqui, mas qualquer questão você tem que ter a mesma atenção. Qual é esse problema aqui? Primeira coisa, pessoal, pergunta, tá? Tem que sublinhar a pergunta, você tem que se focar na pergunta. Só é um problema de matemática se tiver uma pergunta. Então, nesse caso aqui, ele pergunta qual a metodologia mais eficiente. Aí você fala assim, bom, se ele está perguntando qual a metodologia mais eficiente, ele tem que ter definido o que é eficiência. Matemática é assim, você define. Eficiência é isso. Em algum lugar do texto está dizendo isso. E é esse foco que você tem que ter com as questões do Enem. Os textos, pessoal, são muito grandes. Então você tem que ir no texto já sabendo o que você quer do texto. Tranquilo? Combinou comigo? Então vamos lá. O que ele está dizendo? O que é eficiência? Eficiência, ele está dizendo que a metodologia mais eficiente é uma razão entre as peças produzidas e as horas trabalhadas. Ele está dizendo isso, ele está definindo isso para você. E onde que você vai buscar as peças produzidas e as horas trabalhadas? Nos dois gráficos. Tranquilo? Então ele coloca até um em cima do outro para facilitar a tua vida. Ó, no primeiro dia, o que você vai fazendo? Ó? Primeiro dia, que eu chamei de D1 ali, no gráfico da prova, vem escrito bonitinho. Ó, primeiro dia. Qual a razão que você vai colocar? 800 peças produzidas dividido por 4 horas trabalhadas. Ó, peças produzidas, hora trabalhada. Tranquilo? Então vai ficar o quê? Ó? 800 dividido por 4. Que dão 200 peças produzidas por horas trabalhadas. Tranquilo? Isso que você fez com o primeiro dia, você vai fazendo com todos os outros. O valor maior aqui é o que ele está chamando de eficiência. Ou seja, a maior razão que tiver que aparecer aqui é justamente o dia que vai aparecer, que vai ter maior eficiência, a metodologia mais eficiente. Então é isso que você vai fazendo. Ó. Dia 2, razão. Qual a razão? 1000 peças produzidas dividido por 8 horas trabalhadas. Vai ficar o quê? Ó? 1000 dividido por 8. Tranquilo? Vou armar a continha aqui. Ó. 1000 dividido por 8. Pego 10. 1 vezes 8, 8. Sobra 2. 20. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Abaixo 0. 5 vezes 8, 40. Acabou a conta. Então isso aqui dá... Vou até pegar um apagador aqui bonitinho. Cadê meu apagador? Achei o apagador. Ó, 125... O que, pessoal? Peças produzidas por horas trabalhadas. Já deu para ver que essa razão aqui é menor do que essa. Então até aqui está ganhando, beleza? Bom, D2. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. Como é que vai ficar o D3? D3. 1.100 dividido por 5. 1.100 dividido por... Opa, 1.100 dividido por 5. Isso dá 220 peças por hora trabalhada. O D4... Dia 4 aqui, 1.800 dividido por 9. 1.800 dividido por 9, dá 200 peças por hora trabalhada. Mesma coisa do primeiro. E o último dia, é o mais tranquilo dele de calcular,
1.400 dividido por 10, só cortar o zero, 140 peças por hora trabalhada. Se você analisar aqui, de todos esses dias, o maior valor, a maior razão, é no terceiro dia, letra C, e você sai para o abraço. Tranquilo? Ó, vou resolver a última questão aqui. Vem comigo, não se perde não, hein? Vamos, pessoal, para terminar com chave de ouro, hein? Questão 173, a terceira questão que eu resolvi hoje envolvendo gráfico. Então, olha só, o que está dizendo aqui nessa questão? Você pega uma garrafa de espumante e ele chama de níveis de envasamento. Ele vai enchendo aquela garrafa com espumante, com líquido. Bom, qual a informação importante aqui? Que esse volume com que ele está enchendo a garrafa, ele é constante, ele não varia, ele não começa a encher mais rápido e mais devagar, não coloca mais quantidade de líquido e menos, né? Esse volume é sempre constante. E o que vai acontecer? O que você tem que perceber aqui? Você tem que perceber que essa garrafa, ela tem uma certa característica super importante. Qual é essa característica? Que ela até aqui, né? Até esse ponto aqui, as distâncias da parede dessa garrafa, elas não mudam. Ou seja, são paralelas aqui, nessas duas retinhas aqui. Então, até esse momento aqui, essa função, ela é uma função, são grandezas proporcionais. Se você, quanto vai aumentando a altura, né, o tempo vai aumentando também na mesma proporção. Então, se a altura dobra, o tempo dobra. Se a altura triplica, o tempo triplica. Isso vai se comportar desta maneira até esse ponto aqui. Tranquilo? Então, você teria que ter essa sacação de perceber que até esse ponto aqui é uma retinha. Então, esse pontinho aqui, então já teria que ficar atento para a reta. Ficou atento para a reta? Beleza. O que vai acontecer a partir daqui? Vou até fazer um desenho aqui. Qual o desenho que eu vou fazer? Então, olha só, vou fazer até para vocês aqui uma garrafinha um pouquinho diferente. Vou fazer essa garrafa aqui, ó. Se fosse a garrafa assim, e uma mudança assim, brusca nas paredes aqui. Você vai ver que o gráfico ia se comportar assim, ó. Ele vinha uma reta e depois ele ia ficar uma reta um pouquinho mais acentuada, mas ia continuar uma reta, porque pelo fato, como as paredes assim continuariam paralelas, essa variação aqui continuaria sendo a mesma nesse período aqui. Ia mudar essa velocidade com que a altura subia, mas ia mudar num ponto e depois continuar uma grandeza proporcional. Então, qual a diferença aqui dessa garrafa nesse ponto? A garrafa, ela não muda igual essa aqui que eu fiz. Ela vai ficando cada vez mais fechadinha. Então, essa distância aqui, como as distâncias vão ficando cada vez menores, essa altura vai aumentando mais rápido, mas não de forma proporcional. Então, qual o gráfico aqui que melhor representa isso? É o da letra B. Repara que a letra B, ele vem a retinha, proporcional, chegou num ponto, ó, virou uma curva. Porque essa distância aqui, ela não é a mesma. Ela não continua sendo fininha. Ela vai ficando cada vez mais fininha. Ela vai diminuindo cada vez mais, né? E repara o seguinte, se você não conseguiu ver, se você coloca líquido e fica mais rápido, pensa separadamente. Pensa num galão enorme, né? Largo, e num compridão assim, ó, né? Bem comprido e fininho. Se você jogar um balde d'água aqui, essa altura vai fazendo assim, ó, devagarinho, devagarinho. Aqui não, a altura vai fazer assim, ó, vai subir muito rápido, que é o que acontece aqui, tá? Esse líquido vem aqui numa velocidade, mas quando chega a partir desse ponto, ele vai ficando cada vez mais rápido à medida que essas paredes vão ficando cada vez mais estreitas. Por isso, a resposta certa é a letra B. Valeu, pessoal. Valeu para você que ficou até o final aqui desse vídeo. Foram 3 questões de gráfico. Eu tenho certeza que essas análises vão ajudar você na prova do Enem. Então você não pode perder as próximas aulas. Fica comigo. Deixa nos comentários aqui se tem alguma dúvida, se você quer que eu fale de algum assunto. Deixa o like para mim, se inscreve no canal. Valeu!